Boa noite, meus amigos. Todos bem com vocês? Espero que estejam todos bem. É com grande alegria que estou novamente aqui hoje para a gente realizar o Evangelho em nosso lar. Que bom que a casa nos dá a oportunidade de fazer em nossos lares, né? Com esse frio que está fazendo em São Paulo. E então vamos, neste momento, agradecendo a Jesus, nosso mestre e amigo, aos mentores da tarefa, aos espíritos que nos auxiliam neste momento e à nossa casinha Nova Era, para que possamos passar o melhor do Evangelho desta noite e para que Jesus nos auxilie com o seu entendimento. Hoje nós vamos ler A Religião dos Espíritos. Boa noite, Kelly. A lição 71, Justiça e Amor. E o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, itens 8 a 10. Bem-aventurados os aflitos, causas anteriores das aflições. E a gente vê que a religião dos espíritos, ela é baseada na questão 876 do Livro dos Espíritos. Então, vamos ver o que Kardec nos fala. A lição 876. Fora o direito estabelecido pela lei humana, qual é a base da justiça, segundo a lei natural? Boa noite, André. O Cristo disse: façam aos outros o que gostariam que os outros fizessem a vocês. Deus colocou no coração do homem a regra da verdadeira justiça, pelo desejo que cada um tem de ver seus direitos respeitados. Boa noite, Ana. Na incerteza de como deve proceder em relação ao seu semelhante, numa determinada circunstância, o homem deve perguntar a si mesmo: como gostaria que os outros procedessem com ele na mesma circunstância? Deus não poderia dar-lhe um guia mais seguro do que a própria consciência. Boa noite, Neuza. Boa noite, Geraldo. Então, comentário de Kardec. Boa noite, Dani. Realmente, o critério da verdadeira justiça está em cada um querer para os outros aquilo que desejaria para si mesmo, e não em querer para si o que desejaria para os outros. Boa noite, Elisa. O que absolutamente não é a mesma coisa. Como não é natural que alguém deseje o mal para si mesmo, se tornarmos o desejo pessoal como norma ou como ponto de partida, podemos estar certos de que somente desejaremos o bem para o próximo. Então, se a gente realmente fizer o que Jesus nos pede, né? Que a gente vai querer sempre o que queremos para nós, desejar para os outros, sempre a gente vai querer o bem. Em todos os tempos e em todas as crenças, o homem sempre se esforçou para... Boa noite, Bela. O homem sempre se esforçou para que prevalesse o seu direito pessoal. A sublimidade da religião cristã foi tomar o direito pessoal como sendo a base para o direito do próximo. Então, até aonde vai o nosso direito e aonde termina. Então, nós vamos agora estudar melhor no livro Religião dos Espíritos. O livro Religião dos Espíritos, Justiça e Amor. Boa noite, Regininha. É a lição 71. Sempre que te reportes à justiça, repara que Deus a fez assistida pelo amor, a fim de que os caídos não sejam aniquilados. Terás contigo a lógica, indicando-te os males e o entendimento, inspirando-te o necessário socorro
ao que lhes sofrem o assédio. Muitos pranteiam as ilusões que lhes trouxeram arrependimento e remorso. E muitos, boa noite, Soninha, e muitos se levantaram ainda sobre os próprios enganos, à maneira de trapezistas inconscientes ensaiando o último salto ao precipício da morte. Dir-te-ão alguns não precisarem de teu consolo, fugindo-te à presença como receio da verdade que te brilha na boca, e outros que descreram do poder renovador do trabalho, preferem rolar no vício, descendo mais cedo os degraus do sepulcro. Então, o que Jesus está nos falando nesse trecho? Que embora a gente tenha, às vezes, um preceito de justiça enraizado, ou até de verdade, que a gente acha que a nossa verdade é a suprema, é a verdade que equivale, nós não sabemos o que passa com o outro. E o que fez ele chegar até onde ele está? O que aconteceu? Que todas as pessoas têm uma história. Vocês lembram que o Geraldo comentou lá na terça-feira, quando falou da visita aos moradores de rua, que ele falou com dois senhores que não perguntou nada para eles, que apenas conversou com eles, e só o simples fato dele conversar com eles, eles sentiram afeto, eles sentiram respeito. E isso fez com que despertassem uma luz no fim do túnel. Porque onde eles se encontram é o fim do túnel. Mas isso foi o suficiente para despertar essa luz. E é dessa forma que a gente deve agir. Além deles, porém, surgem outros. Os que desanimaram em plena luta, recolhendo-se ao frio da retaguarda. Os que enlouqueceram de sofrimento, os que perderam a fé por falta de vigilância, os que se transviaram à míngua de reconforto e os que se abeiram do suicídio, tomados pelo superlativo do desespero. Então, boa noite, Darcy. O que a gente pode pensar? As pessoas não chegam a ficar dessa forma, não chegam às vezes a cometer suicídios ou a pensar nisso sem motivos. Às vezes para nós o motivo é pequeno, mas cada um sabe da sua dor, né? Cada um sabe pelo que passou. Então, você vê que aqui ele fala no Evangelho que pode ser pela invigilância, né? Pelas más escolhas, pelos vícios e até pela falta de fé, que com certeza a grande maioria, quando se encontra assim, perdem a fé. Mas sempre há um jeito de recuperação. Um trabalho, uma palavra de apoio, às vezes apenas uns minutos para ouvir, já podem ajudar muito. Continuando. Tentando dar-lhes remédio, ergue o mundo penitenciárias e hospitais, reformatórios e manicômios. No entanto, para ajudá-los, confere-te o Cristo, a flama do amor, no santuário do coração. Todos esses padecentes da estrada têm algo para ensinar. Os que tombam, esmagados de aflição, induze-te ao serviço pelo mundo melhor. E os que arrojam a monstruosos delitos falam sem palavras em louvor do equilíbrio
de que dispões, auxiliando-te a preservá-lo. Então, gente, todos realmente carregam uma história. E às vezes por falta de apoio, por falta de estrutura familiar, às vezes por uma doença, às vezes porque perdeu um emprego, ou porque perdeu um ente querido. Todos eles trazem uma história, mas todos trazem também experiências vividas. E essas experiências, às vezes, nos ensinam. Às vezes não, quase sempre. É que muitas vezes a gente não está disposto a ouvir, mas quase sempre nos ensina. Olha um exemplo. Jesus, ele coloca, às vezes, essas oportunidades na nossa porta, sabe? E a gente, às vezes, não sabe lidar com isso. Então, a gente tem que pensar mais e julgar menos. Acolher mais. E esquecer que às vezes o pouco para nós, para o outro é muito. Continuando. Não permitas que a justiça de sua alma caminhe sem amor, para que não se converta em garra de violência. Porque sem amor, a justiça se torna violenta. A gente vê isso pelas guerras que continuam acometendo o nosso planeta. Ao pé dos maiores acelerados da terra, Deus colocou mãos que amam, embora esses filhos desditosos de sua bênção lhes transbordem a vida em fonte de lágrimas. Então, olha um exemplo maravilhoso que Jesus nos dá. Às vezes há 4, 5 filhos numa mesma família, mas sempre tem um ou dois que às vezes desvirtuam, mudam de caminho, se tornam às vezes perigosos, né? No mundo do crime. E nem assim as mães deixam de amá-lo. Uma vez na aula de evangelização me perguntaram assim: mas tia, mas Deus ama os ladrões? Tia, Deus consegue amar aqueles que tiram a vida do outro? Eu falei, sim, Ele ama do mesmo jeito. Que Ele ama a mim, que Ele ama você, que Ele ama a todos nós. Porque Ele foi o seu Criador. Ele criou esse espírito. Ele não criou esse espírito para se tornar isso. Ele criou esse espírito para ser feliz. Mas não é porque ele se desviou do caminho do bem que ele vai deixar de amá-lo. E assim são as mães, como amam seus filhos. Mesmo eles estando fora do caminho do bem, sempre o amor de mãe vai estar presente. Porque no seu amor, ela sempre tem a esperança que um dia ele vai voltar atrás e vai voltar a ser uma pessoa de bem. Continuando. Diante, pois, de vencidos de todas as condições e de todas as procedências, não mostres desprezo nem gritos anátema. Não lhes conhece a história desde o princípio e não percebes agora a causa invisível da dor que os degradou. Ora, e auxilie em silêncio, porque não sabes se amanhã raiará teu instante de abatimento e de angústia. E mande a regra divina que façamos aos outros aquilo que desejamos que nos seja feito. Justiça sem amor é como terra sem água, porque a terra, se não tiver água, ela morre. Ela não vai produzir, ela não vai crescer. Continuando. Recorda que o próprio Cristo, reconhecendo que os vencedores do mundo habitualmente se inclinam à vaidade,
perigosa armadilha para quedas maiores? Boa noite, Jojo. Preferiu nascer na palha dos que vagueiam em seus rumos, viver na dificuldade dos menos felizes e morrer na cruz reservada às vítimas do crime e aos filhos da escravidão. Então, Jesus nos mostrou, com esse exemplo, que ele poderia ter nascido no lugar que ele quisesse, né? Mas ele preferiu nos mostrar que o verdadeiro amor está nas coisas simples, na humildade. Por isso ele preferiu nascer num estábulo e morreu pregado numa cruz, como morriam os bandidos naquela época, como era de praxe, né? Eles mandavam crucificar. Então ele quis passar por tudo isso para mostrar que ele não se sentia melhor do que nós, pelo seu amor. Agora nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5. Os itens de 8 a 10. Bem-aventurados os aflitos. As tribulações da vida podem ser impostas aos espíritos endurecidos ou demasiado ignorantes para fazerem uma escolha consciente, mas são livremente escolhidos e aceitos pelos espíritos arrependidos, que querem reparar o mal que fizeram e tentar fazer melhor. Assim é aquele que, tendo feito mal a sua tarefa, pede para recomeçá-la, a fim de não perder as vantagens do seu trabalho. Essas tribulações, portanto, são ao mesmo tempo expiações do passado, que castigam, e provas para o futuro que preparam. Rendamos graças a Deus que, na sua bondade, concede aos homens a faculdade da reparação e não o condena irremediavelmente pela primeira falta. Então, o que ele está dizendo? Que, na verdade, quando a gente ainda é um espírito que não tem muito entendimento, a gente não aceita, às vezes, as coisas que a gente passa. Então, a gente se revolta, a gente muitas vezes até desacredita de Deus. Então, aí, o que eles falam no Livro dos Espíritos? Que, então, essas pessoas estão passando, neste momento, por expiações, porque eles não tinham entendimento para escolher, então lhes dado, quando ele vai reencarnar, é-lhe dado as coisas que ele tem que passar para reparar os erros de outra vida e conseguir evoluir e crescer, para aprender, na verdade, né? Não se deve crer, entretanto, que todo sofrimento por que se passa neste mundo seja necessariamente o indício de uma determinada falta. Trata-se frequentemente de simples provas escolhidas pelo espírito para acabar a sua purificação e acelerar o seu adiantamento. Assim, a expiação. Assim é uma expiação. Mas provas e expiações são sempre sinais de uma inferioridade relativa, pois aquele que é perfeito não precisa mais ser provado. Isto é, aquele que não precisa passar nem por mais prova e nem mais por uma expiação, é porque ele já atingiu a perfeição, como Jesus, ele não precisa mais passar por uma prova. É como uma escola. Quando a gente passa por uma prova, o professor está apenas avaliando o que a gente aprendeu. E é o que acontece com a nossa vida encarnada. O espírito pode, portanto, ter conquistado um certo grau de elevação, mas querendo avançar mais, solicita uma missão, uma tarefa, pela qual será tanto mais recompensado se sair vitorioso, quanto mais penosa tiver sido a sua luta. Esses são, mais especialmente, os casos das pessoas de tendências naturalmente boas, de alma elevada, de sentimentos nobres inatos, que parecem nada trazer de mal
de sua precedente existência e que sofrem com resignação cristã as maiores dores, pedindo forças a Deus para suportá-los sem reclamar. Podem-se, ao contrário, considerar como expiações as aflições que provocam reclamações e levam o homem à revolta contra Deus. Então, aqueles que mesmo, todos somos imperfeitos, senão a gente não reencarnava mais. Mas, se a gente consegue entender que o que a gente está passando são coisas que temos que passar, são escolhas que fizemos para que a gente consiga, como fala aqui no texto, abreviar, né, a nossa evolução e o nosso aprendizado, então a gente passa sem reclamar. A gente apenas pede para Jesus, para Deus, para que a gente tenha força, né, resignação para suportar as provas que vamos passar. O sofrimento que não provoca murmurações pode ser, sem dúvida, uma expiação, mas indica que foi antes escolhido voluntariamente do que imposto. É a prova de uma firme resolução, o que constitui sinal de progresso. Então, nós podemos, às vezes, numa única encarnação, passar pelos dois, tanto provas como expiações. Boa noite, Gláucia. Porque nós sempre vamos ter coisas a reparar, então nós temos que passar por algumas expiações. E, às vezes, escolhemos, como fala aqui no Evangelho, provas, né, que a gente quer passar para que a gente possa ter um aprendizado melhor e evoluir mais rapidamente. O item 10. Os espíritos não podem aspirar à perfeita felicidade enquanto não estão puros. Toda mancha lhes impede a entrada nos mundos felizes. Assim acontece com os passageiros de um navio tomado pela peste, aos quais ficam impedidos a entrada numa cidade, até que estejam purificados. Então ele dá aqui um exemplo, né, que quando tem um navio que acomete uma doença, eles ficam ali, né, em quarentena até que essa doença seja extirpada e que as pessoas estejam bem, para que não passem para as outras pessoas que vão ter contato, né? E ele dá esse exemplo para explicar como é a nossa vida através das expiações e provas. É nas diversas existências corpóreas que os espíritos se livram, pouco a pouco, de suas imperfeições. As provas da vida fazem progredir, quando bem suportadas, como expiações, apagam as faltas e purificam. São o remédio que limpa a ferida e cura o doente. E quanto mais grave o mal, mais enérgico deve ser o remédio. Por isso que às vezes a gente fala assim, nossa, aquela pessoa parece tão boa, né? Então, ou ela pediu uma prova muito, né, forte, achou que era capaz de suportar, ou ela realmente tem que expiar alguma coisa, reparar alguma coisa muito, muito forte também, então o remédio também vai ser forte, vai ser proporcional. Aquele, portanto, que muito sofre, deve dizer que tinha muito a expiar e alegrar-se de ser curado logo. Dele depende, por meio de resignação, tomar proveito do seu sofrimento e não perder os seus resultados por causa de reclamações, sem o que teria de recomeçar. Então, é isso mesmo. Então, se a gente conseguir passar por todas as nossas provas e expiações, com dignidade, como dizia, né, o mentor do Chico Xavier, sem tanto reclamar e pedindo apenas força, né, para Jesus, para os mentores, a gente já está no caminho do aprendizado e da evolução. E assim termina o Evangelho de hoje. E vamos nesse momento, então, quem quiser colocar um copo com água, uma jarra, esteja à vontade, para acompanhar as nossas vibrações. Então vamos nesse momento, elevando nosso pensamento a Jesus, ao nosso Criador,
e vibrar em vibrações de amor e de caridade. E que essas vibrações abracem o nosso planeta Terra, que passa por tanta turbulência nesse momento de transição. Vamos vibrando pelas crianças que se encontram nos orfanatos, pelos velhinhos que se encontram nas casas de repouso ou em suas casas, abandonados. Vamos vibrando por aqueles que se encontram encarcerados, pelos vícios, pelo crime, que possam um dia despertar sua consciência para o bem. Vamos vibrando por aqueles que se encontram no leito de um hospital, esperando a cura ou uma visita amiga. Vamos vibrando por todos os doentes do corpo e da alma. Vamos vibrando por todos aqueles que pensam em interromper às vezes suas vidas, ou às vezes a vida de um inocente que está para nascer. Para que eles possam entender que a vida é preciosa demais para ser interrompida. Vamos vibrando pelos nossos lares, para que possamos ter harmonia, paz e muito amor. Vamos vibrando pelos países que se encontram em guerra, para que percebam que o único caminho é a paz. Vamos vibrando por todas as famílias que se encontram em desarmonia e pedindo a Jesus permissão para vibrar por nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus. E assim sendo, meus amigos, vamos assim encerrando o Evangelho desta noite, agradecendo a todos vocês que puderam estar aqui assistindo, ou aos que possam estar assistindo mais para frente, que possamos ter uma semana abençoada, com muita paz, muita luz, muita energia positiva, e para que a gente consiga fazer a nossa corrente de oração, como a Egli colocou hoje no grupo, pelo nosso planeta, que está muito necessitado. E que a Mãe Maria possa, neste momento, abençoar a cada um de nós e a todos os lares que necessitam de auxílio e de bênção. Obrigada, boa noite a todos, um beijo grande no coração de cada um. Boa noite. Boa noite, Elisa.